E aqui com os seminaristas, nós vamos descobrir mitos, curiosidades, revelações, né? Os mascotes. Diz que tem um mascote no seminário. Mascote? Mascote? Ah, Não saber, não. olha! Quem que é esse mascote, gente? Quem é? Guilherme Rambaldi! Guilherme! Sério? É você, Guilherme? O que aconteceu? Conta pra nós, por que você é o mascote do seminário, Guilherme? Guilherme Almeida. Mais novo. Eu acho que é porque eu sou mais novo, recém-chegado. Pronto, É o nosso tá blogueirinho certo. também. Isso O nosso aí. blogueirinho também. Isso aí o primeiro que chega, né? O último que chega, né? Sempre é o mais amado da casa. Então é Aí, ó, pronto. a gente Muito amado bom, em muito todos bom, os muito sentidos, bom. no cuidado, mas também na zoeira. É uma experiência intensa, vale a pena. Se saiu bem, Gui, saiu bem, irmão. Já que ele é o mascote, gente, ele também é quem cuida do Instagram, @Seminário Canção Nova. Eu vou pedir para, já que a bola tá com ele, eu vou pedir para ele falar um pouco também dessa vivência no Instagram, né, que vocês postam, né, postam as atividades, postam as zoeiras. Como é que é? Qual que foi a inspiração desse Instagram e o propósito dele? O propósito é, de fato, tentar mostrar para o público, né, que nos acompanha as nossas vivências, a nossa realidade. E é interessante que Deus me formou muito nesse ano, porque antes de entrar para a comunidade eu já gostava, sabe? Eu postava todo dia ali. Aí eu falei, quando veio a resposta que eu ia assumir o Instagram, eu falei, não, eu vou postar tudo, todo dia, toda hora. Só que aí eu caí do cavalo, porque, na linguagem clara, né? Porque a nossa vida ela é muito intensa, né? Então, estudos, escalas, então acaba que às vezes você acaba filmando uma coisa e não consegue postar. Mas na pequena quantidade que a gente acaba postando, às vezes uma história, uma foto que a gente compartilha, Deus ele age de uma forma tão grande, sabe? Que o resultado é incrível. Então, pessoas que vêm perguntar, jovens querendo saber como se inicia um processo vocacional, a gente acaba direcionando para o Instagram do vocacional também, e pessoas que se sentem tocadas, sabe? Pela nossa vivência, pela fraternidade, pela vida de oração, pela forma como a gente vive. Então, eu faço essa experiência, né? Nós fazemos, de no pouco que nós compartilhamos ali, tem esse alcance, né, imenso dessa ação de Deus, de fato, na nossa vida. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. E ele falou dessa atração que o Instagram, né, vai fecundando em outras pessoas, em novas vocações, né, dando tantos testemunhos que eles vão recebendo. Mas eu quero saber, aqui agora, no meio de vocês, vou perguntar para o João, que está aqui do meu lado. João, qual é a história do seu chamado? Como que você se sentiu chamado? Nós falamos ali do Instagram, né, que vocês partilham a vida fraterna, e que isso fomenta, né, desperta outros jovens também, né, a querer descobrir a sua vocação. Mas como que foi a sua história, o seu chamado ao sacerdócio? Então, para eu dizer do chamado a sacerdócio, eu tenho que dizer primeiro do chamado à canção nova, né? Porque se deu uma coisa ligada à outra. Primeiro que eu não era de uma família assim muito fervorosa, católica, aqueles católicos, mas que não praticam tanto. Depois eu fiz minha experiência com Deus, e a partir disso eu namorava uma moça, um dia eu fui participar de uma missa, vendo o padre celebrando, eu me via no lugar dele. E aí eu olhava aquilo e pensava, não pode ser. Como que eu, da vida que eu levava, da família que eu venho, ser padre? E aí, mas a partir desse questionamento, eu não conseguia mais ser igual. O namoro já não me saciava e eu queria algo a mais. E aí eu fui, com a ajuda do meu pároco na época, discernindo essa vocação. Fiz um caminho vocacional na minha diocese, me identificava com a vida do sacerdócio, mas ainda não era naquele ambiente. E, nesse período, eu me aproximei muito da canção nova, dos acampamentos, da televisão, acompanhava no Instagram. Então, esses meios de comunicação também ajudaram muito para que eu descobrisse a minha vocação, minha identidade ao carisma Canção Nova. E aí, pelo Instagram, conversando com o padre da Canção Nova, o padre Edmilson, ele foi me ajudando a fazer esse discernimento, porque eu achava assim, que a Canção Nova era algo que estava longe, que não estava ao meu alcance, né? A gente acha que na Canção Nova é só quem
pode vir quem canta, quem toca, quem é artista. Mas não, a Canção Nova tem vários meios de comunicação, vários meios de evangelizar. E eu fui entendendo que era aqui a minha vocação. Então, eu mandei a minha carta, né? Na verdade, é um e-mail, né? A gente fala carta, mas é um e-mail. E aí fui me aproximando da missão de São Paulo, fiz o caminho de 2 anos. Depois entrei para a Canção Nova, vivi o processo lá em Lavrinhas, Queluz. Depois eu ainda fui para um ano missionário. Fiquei 1 ano morando na comunidade como solteiro. E só depois disso que eu vim para o seminário. Então, foi um caminho aí de 5 anos até... Não, de 5 anos até chegar no seminário. Você foi se descobrindo também, né? Dentro do carisma, Canção Nova, primeiro ao carisma e depois ao seu estado de vida. Carpa, aqui nosso papo está bem agradável aqui de descobertas, mas eu quero saber aí com os senhores padres, o que eles têm para nos dizer também dessa vivência deles como padres Canção Nova. Deixa comigo que eu já estou com uma perguntinha preparada aqui para o nosso querido reitor, Padre Alex. Padre Alex, como que é? O senhor já tem... Quanto tempo que o senhor está como reitor no seminário? Em janeiro, seria 5 anos, né? 5 anos. Nesse período dos 5 anos, o senhor já viu tantos jovens chegar, né, ingressar no seminário, mas o senhor também já teve a experiência de presenciar neossacerdotes, né? Aqui nós já temos alguns, mas outros também já passaram pela história do senhor nesse tempo, né? Como que é para o senhor ver, né, a fecundidade desse carisma, desse chamado específico que é o sacerdócio, jovens como estes que nós vemos aqui, né? Jovens como estes que nós vemos aqui, neossacerdotes. Como que é para o senhor essa experiência? Sim. Ela, eu acho que começou ali em 2020, quando eu soube da notícia que eu viria para o seminário. Viria como vice-reitor, mas depois mudou ali nosso conselho e vim para ser reitor. Uma coisa que consolou assim o meu coração diante da tarefa foi saber justamente que eu ia conviver, ia ser reitor, mas conviver com colegas do seminário, alguns que foram colegas do seminário, né? Ali os mais próximos eram ali a turma do Padre Sidney, que está agora... E hoje mora com o senhor. Isso, que agora vai assumir como reitor. Então, tinha morado ali com ele, Padre Sidney, Padre William, Padre Gleidson e outros, Padre Edson. Morei alguns 2, 3 anos com eles. Então, já tinha uma identificação, uma amizade, uma proximidade. Então, isso já foi uma coisa assim, bem bacana, né? Depois, de fato, o desafio agora de... Já tinha morado no seminário como seminarista, agora como sacerdote. Era também novo como sacerdote, eu tinha 4 anos de padre, 4 para 5 anos. Então, tinha a preocupação assim de... Nossa, eu preciso ser um exemplo, um modelo, uma coisa assim. Mas o diretor espiritual também foi me ajudando a entender. Não, olha, seja um homem de Deus, de busca. Você não quer ser um homem de Deus, de oração? Então, é esse o caminho. E, realmente, uma experiência maravilhosa que eu tenho a oportunidade, tenho mais do que eles, é de vê-los, muitas vezes assim, como chega, ou como está, e o desenvolvimento que vai acontecendo. Legal, padre. E ver realmente... já tive a oportunidade de dizer isso para eles, né? A pérola que são. Então, ok, eu pensava, nossa, mas eu tenho que ser um exemplo tal para eles. Então, vários olhando a um. Eu tenho a oportunidade de ver várias pérolas que Deus vai trabalhando, né? Então, isso para mim é um privilégio, poder tocar nas formações, mas também nos atendimentos individuais, poder tocar na história, poder tocar na mão de Deus, que vai conduzindo, vai amadurecendo até o momento de chegar nessa entrega profunda na consagração. Sim. E depois o ministério que vai acontecendo na Sabe vida. uma coisa que eu acho muito bonito, padre? Eu não sei se você de casa já acompanhou uma ordenação sacerdotal, uma ordenação diaconal. Mas é muito bonito que o padre Alex, na posição de reitor, no ato no ato da ordenação, o senhor bispo questiona ele. Padre Alex, o que o senhor me diz
sobre este candidato. É mais ou menos assim, né, padre? Pode fazer aqui, que ele sabe como é que é. Bom, como é que é, Pode, Padre Ângelo? Padre Ângelo. Vamos lá, Padre Ângelo. Podes me dizer se ele é digno do ministério? Essa é a pergunta que o senhor bispo faz no ato da ordenação. Isso. E o que o reitor responde? Queridíssimo Pai, Tendo consultado o povo de Deus, consultado o povo de Deus, tendo consultado os formadores, tendo consultado os formadores, sabe mais que eu? dou testemunho de que são dignos. Dou testemunho de que foram considerados dignos. E é lindo isso, né? É lindo isso, porque é a igreja na pessoa do senhor bispo perguntando para o reitor que acompanhou a trajetória daqueles futuros neossacerdotes, né? É muito lindo. Eu fico imaginando ali, né? Não só a responsabilidade, mas também a experiência que o senhor está vivendo naquele Com momento. certeza, e né? eu tenho a alegria de falar isso de todo o coração, né? Não só pro forma, né? Mas falar isso por conhecê-los, realmente, ter essa oportunidade de conhecer e dizer que realmente, claro, vão continuar uma caminhada, ninguém está pronto, mas diante do chamado de Deus, que é maior do que a nossa fraqueza, se colocaram como hóstias realmente vivas ali se entregando, e são dignos porque Cristo os fez e porque se colocaram nessa humildade, né? Como o trigo, como a uva se colocam nas mãos daquele que vai performá-los no outro Cristo, né? Então, é de fato uma experiência muito verdadeira. Muito bom. E aí, Lulu? E aí, os seminaristas, como é que estão aí? Como é que estão? Os seminários estão aqui todos acompanhando o reitor falar, hein? Bem atentos. Todos escutando direitinho. É. Nessa vivência, né, que nós estamos falando aqui dos seminaristas no dia a dia, né, que convivem, que se zoam, que brincam, mas também que estudam. Quero perguntar aqui para o seminarista Emanuel, que é o meu irmão de turma, o Cleito também e o Rafaete também, né? Quero perguntar para ele, como que é para você está no 3º ano de filosofia, certo? Como que é para você, Emanuel, conciliar o estudo e a missão? Porque vocês também têm um setor, tem um departamento que vai, ou não é só estudar, porque existe a missão, né, que vocês têm da liturgia, né, no santuário, nos acampamentos. Como é que é para o seminarista conciliar tudo isso? O estudo e a missão? Bom, como o padre falou no começo ali da importância da nossa formação, então, de fato, o estudo ele é um dos pontos centrais, de fato, da nossa missão, já enquanto seminarista. Então, isso já compõe a nossa missão ali, essa parte acadêmica. E soma-se a isso as outras atividades que nós temos. Então, dentro das nossas atividades, quem está na teologia vai para os nossos setores de trabalho. Aqui na Canção Nova tem um setor de missão, vão 2 vezes na semana, contribuem em algum dos setores aqui. Nós, da filosofia, nós ainda não temos esse setor de trabalho específico, mas no nosso 2º ano de filosofia, nós temos um estágio junto da faculdade. E esse estágio nós também aproveitamos para exercer ele dentro de um dos setores aqui, cumprimos ali o estágio da faculdade e auxiliamos também a nossa missão aqui. E faz parte também, principalmente das nossas atividades missionárias, dentro aqui da missão de Cachoeira Paulista, é esse auxílio que nós damos nas nossas escalas de liturgia, então é nas missas e adorações. O povo que acompanha de casa nos vê aí muito nas missas e adorações, estamos sempre por ali. Também damos um suporte aqui no nosso confessionário, preparando o povo de Deus para a confissão, preparando eles ali antes do momento da confissão. E temos também a oportunidade de sairmos em missão. Sempre que possível, organizamos aí, quando solicitado, saímos também em missão para alguns eventos, alguns retiros que somos convidados. Então, a nossa missão gira em torno disso. Ô Lulu, falando de missão, a gente tem aqui entre os seminaristas um seminarista especial que teve a oportunidade de rezar o rosário com o Frei Gilson, né? E foi várias Quem vezes, será? né? Gente. Eu quero pegar ele desprevenido. Senhoras e senhores, Guilherme Almeida. Aê! Ô Gui, falando um pouquinho dessa experiência de missão, né? Porque aqui vocês estudam, vocês trabalham bastante, ajudam na liturgia dos acampamentos de final de semana, mas vocês também rezam, né, irmão? Também. O mais importante, né, na vida do seminarista é a oração, né? O seminarista, a vida dele é formada pelo estudo e pela oração.
Então, tudo parte pela oração. E, graças a Deus, também nós temos a oportunidade, né, de rezar, como você falou, rezei com o Frei Gilson, o Willamis também rezou, junto comigo, o Rosário. E ali também nós somos treinados, né? Treinados a rezar com o povo, treinados também a levar o povo a fazer uma experiência com Jesus. Mas para isso, nós precisamos primeiro fazer uma experiência forte